hora vai ter que dar certo. Estamos começando hoje a 7ª live da Feira Integração no Parque. Ontem nós tivemos uma live com o coordenador Daniel Dedel, que nos comentou sobre suas memórias a respeito do local onde será a nossa feira online. Vamos ver, a Renata entrou. A internet está bem instável. Ai, que bom, Renata, te ver. A gente está me vendo? Então vamos deixar assim agora. É, porque eu resolvi encerrar, excluir aquele vídeo lá e começar tudo de novo. Agora tá... Então, eu percebi que eu caí antes de você fechar a live, eu acho. Ele não estava permitindo que você entrasse, foi o que aconteceu com o Dedel. E aí, por isso que nós tivemos que fazer via o meu Instagram. Eu não sei que bug é esse que está dando. Mas vamos seguir, nós já estamos a 19 minutos, né? A Muriel está entrando, elas são persistentes. Olá, Dulce. Então, como eu estava falando, a primeira live da Renata e também a live do Dedel, comentando fatos interessantes sobre o local onde será a nossa feira ao ar livre, elas estão no IGTV, tanto do meu Instagram, Elisa Seleme, quanto do Instagram da Feira Integração no Parque. É muito interessante, principalmente os nossos feirantes, assistirem a do Dedel, que foi ontem. Tem vários detalhes assim sobre o local, a conquista daquele espaço, e faz a gente se sentir pessoas privilegiadas de poder ofertar nossos produtos feitos com tanto carinho, num local também que foi conquistado pela comunidade com tanto empenho e tanta dedicação. Que bom, a Terezinha está falando que a imagem e som de nós duas estão bem. Então, vamos confiar. Como eu estava falando, a Renata, ela tem estudos sobre tarô, mandalas canalizadas, que ela faz a oferta fraterna, nós vamos falar sobre cada tema especificamente. Cristais do bem e seus benefícios, o Reiki Angelical Usui, e ela ainda fecha com chave de ouro sobre seus entendimentos em constelação familiar. Renata, toda a tua história, né, de início do Cuidando do Ser e tal, como eu já falei, está na primeira live. Então, eu deixo em aberto, né, eu vou falar de novo, eu tinha esquecido, tinha falado nas outras vezes, que a nossa feira é uma iniciativa e apoio da AMOSC, Associação dos Moradores do Córrego Grande, do Sertão do Córrego Grande, por intermédio do seu presidente, o Daniel Dedel, a Tatisa da Filhas de Gaia, e eu, né? A Tatisa é co-idealizadora, eu sou a idealizadora e a curadora. Então, Renata, agora o espaço é teu. Começa, Renata, a bola é tua. Bom, gente, como a Elisa já falou, a história, né, mais ou menos o que foi quando eu comecei a estar ali na primeira live, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do tarô, que para mim está sendo muito especial esse momento na minha vida. Eu tenho essa história com tarô já há 27 anos da minha vida. Só que, gente, eu tinha... Como a mediunidade, para mim, ela era um pouco muito assustadora, eu acho que também falei isso no outro vídeo, eu achava que aquilo não era real, eu tinha receios. Às vezes que eu abria as cartas, eu nunca cobrei. Às vezes me dava o tino de pedir uma caixinha de incenso, um pacotinho de vela, porque eu comecei a sentir a necessidade de acender vela para algumas pessoas, incenso no local. Intuitivamente me veio a questão de botar um copo com água. Mas esse ano eu conheci um ser muito especial. Ele faz parte do grupo onde eu frequento, né, espiritualmente falando, onde tenho aprendizados, e ele dá curso de tarô, sabe? Então eu resolvi fazer, e no final eu descobri que eu já tinha isso dentro de mim, mas eu precisava de algo para despertar a minha coragem. Sim. E há 27 anos eu jogo o mesmo tarô, que é o tarô dos anjos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Mônica. 27 anos? 27 anos. Oh, a primeira vez que eu adquiri a primeira vez que eu adquiri uma caixinha de baralho foi o mesmo.
que é esse aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. É o tarô Levanta dos mais um anjos. pouquinho perto do teu rosto. Isso. Tá. A Esther tá aqui. É o Bem-vinda, tarô, Esther. é o tarô dos anjos, da Mônica Bonfiglio. Eu tive contato com esse tarô aos 16 anos. E de Sei. lá para cá, ele faz parte do meu ser mesmo. E hoje eu consigo trabalhar ele de uma forma mais aberta. Então eu comecei a divulgar a questão do tarô, porque até então eu jogava para conhecidos, pessoas que sabiam ou que viam na minha casa. E assim, as pessoas vinham me dar retornos depois que tudo tinha acontecido, ou vinham me trazer me davam retornos, né? Assim Sim. como eu tenho retorno de outros trabalhos. E eu falando Uhum. com vocês agora, eu me arrepiei inteira, É? porque é uma história muito especial. Sim. É uma história muito especial para mim, porque foi uma luta para eu realmente firmar em quem hoje eu consigo olhar para mim e aceitar ser e me compreender. E isso é um caminhar, né? Só É. com o tarô tem 27 anos. Nossa, Então, é uma bagagem, né, de conhecimento, de experiência que é respeitável, Renata. É respeitável. essa é a minha verdade. Então, tá. Depois a gente pode sortear alguém aqui, ó, Ó, para fazer uma perguntinha, se der A tempo. Elô tá perguntando aqui onde é o seu espaço e onde você atende. Oi, Elô. O meu espaço, inclusive, eu estou buscando um lugar para montar. Não sei se está no momento para realmente ter o meu espaço como eu sonho, como ele já está pronto para mim. Vou atender com as terapias holísticas, vai ter vendas e também tem o acolhimento também, né? Que isso é uma coisa que faz parte de mim, eu preciso botar isso em prática. Mas hoje, oficialmente, eu atendo muito online, né? Eu tenho feito os atendimentos online e tem um espaço aqui em São José que às vezes eu atendo lá quando a pessoa realmente precisa ou quer um atendimento presencial, Sei. que fica na rua Doralice Ramos, se chama Casa Z Terapias. Aí eu faço alguns atendimentos lá. Mas a maior parte dos meus atendimentos hoje eles estão sendo online e à distância. Sei. Por No caso do conta. Reiki. O Reiki. É, porque assim, ó, bem quando começou a quarentena, eu estava começando a me firmar em relação a realmente pensar em montar um espaço, a ter um cantinho para eu poder colocar a minha cara, botar a minha identidade, né? Como Uhum. está em mim muito forte. Aí aconteceu isso tudo, eu estava locando um espaço, gente. Eu quase fechei uma locação. Sei. Eu acho que eu ia ficar doidinha, né? Imagina. Em março, quando começou toda essa situação. Aham, Hum, aham. Eu ia fechar o aluguel um dia, no dia seguinte deu a quarentena. Aí, nossa. assim, eu agradeço muito a espiritualidade que sempre me acompanha, que está comigo, assim, conosco, né? Com todos Aham. nós. E eu pedi para que eles pudessem abrir se aquilo fosse realmente o melhor para mim. Eles Sei. fecharam no dia, houve um fechamento, houve uma questão ridícula, assim, aí não conseguimos fazer a locação e no dia seguinte foi decretada a quarentena. Nossa. É uma certa proteção, né, Renata? Total. É. Eu agradeço muito. Se eu for contar, se a gente fizer uma live, de eu contando só as Ah. coisas que já aconteceram na minha vida e que naquele momento eu socorro e eu fui socorrida, vocês vão ficar assim, ó. Porque eu fico até hoje. Eu acho que você tem assunto para umas 10 lives, no mínimo, né? Mas nós vamos Olha, fazer. eu brinco muito que eu falo assim, gente, eu só preciso de alguém para me ajudar para escrever meu livro. Eu tenho os Pois dois é. para escrever. Aham. A Tatisa é jornalista, mas ela ainda está com as crianças pequenas, né? Tem 3 filhos, então, de repente, ela não teria tempo. Uai, online? É, Online? pois é. Gente, né? Então, E Elô, eu vi ali que você colocou, vamos conversar sim depois, tá bom? tá. Sobre o tarô, tu quer falar mais alguma coisa? A gente pode passar para as mandalas. Eu queria tirar uma questão sobre o tarô, que muitas pessoas procuram as cartas, porque eu quero saber o que vai acontecer no meu futuro. Gente, as cartas, elas são previsões, sim. Tá? Ela pode dar previsão. Eu posso abrir uma carta aqui que vai falar algo que está para aparecer na tua vida ou alguma resposta de algo que você busca. Mas nós temos que lembrar que nós somos livres.
nós temos um livre-arbítrio. A partir do momento que nós escolhemos os passos que nós damos, se você der um passo fora do caminhar, que você já estava montando esse trajeto na tua caminhada, se você mudar um pouquinho esse trajeto, aquele futuro, ele também vai mudar. Sei. Porque a gente só pode colher o que a gente planta. Então, tem muitas pessoas que procuram tarô, porque eu quero saber do meu futuro. Sei. Entende? Então, às vezes, eu posso chegar e falar assim, olha, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Eu queria saber se o moço lá vai ficar comigo. Olha, o moço vai ficar contigo se a sua conduta ou se você for para a direita, por exemplo. Porque a direita é o teu caminhozinho lá que tu tem que seguir. A pessoa resolve para a esquerda. Tipo assim, se a menina... Tô dando um exemplo ridículo só para vocês terem uma ideia. Uhum. É óbvio que ela não vai conseguir, não vai ficar com o rapaz, mas não porque ele não queria ou porque ela não queria, porque eles se desencontraram. Sim. Isso daí eu costumo deixar bem claro. E o tarô também, ele é um oráculo terapêutico, tá? Ele também funciona como um oráculo terapêutico maravilhoso. Se tem muitos desbloqueios, muitas verdades vêm à tona através das cartas. Só falei. Deu uma travadinha no som, eu não ouvi a tua última frase, Renata. Tá. Eu disse que o tarô também é um oráculo terapêutico que auxilia em alguns pontos de bloqueio. Tá. Oi, Fernanda. Entendeu? Então, assim, ele é um oráculo de sabedoria, ele traz algumas dicas, ele traz, né, todo esse movimento místico, mas ele também é uma ferramenta terapêutica. Muito bem. Muito bem. O presente é muito importante, né? Alguém vai buscar o futuro numa carta de tarô, mas não percebe o quanto suas ações do presente são importantes, né? Para o teu direcionamento da vida. E querendo ou não, as ações do passado. Sim. As do presente, porque o futuro só a Deus pertence, né? E sobre as coisas que a gente deseja tanto, a Ilô quer desbloquear a vida dela. A Ilô é uma pessoa bem interessante que está fazendo parte do nosso grupo. É um prazer ter ela conosco. E sobre as situações assim que a gente tanto almeja, acha que aquilo é o momento e ela não acontece. Como trabalhar essa frustração, Renata? Às vezes a gente se prende a desejos e não consegue entender que é puro ego. O nosso ego, ele faz o papel dele de trabalhar na questão da nossa conexão com o planeta Terra, com Gaia, com a encarnação. E é como se ele fosse um colega nosso que guarda um portal. E para que você possa viver o aqui e agora, ele te traz várias situações benéficas, mas em alguns momentos essas situações se tornam desconfortáveis. Eu não vou falar que é ruim, porque o ego não é ruim. Sim. O ego mal utilizado, onde a gente deixa que ele domine a nossa vida, são aquelas pessoas birrentas, pirracentas, que ficam querendo coisas que não são para elas. Porque o universo nos mostra o tempo todo. Agora, a pessoa está vibrando nessa energia que eu quero, e eu não consigo, ela fica cega. Não adianta nem vir para uma sessão de constelação familiar, um tarô, não adianta ir para um consultório psicológico, porque ela não quer enxergar. Existe uma grande diferença. E aí, se a pessoa ela realmente quer buscar algo para ela, mesmo ela querendo aquele foco, e aquele foco não é para ela, tipo, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem um cabelo crespo quer ter o cabelo liso. Uhum. Ela só vai ter o cabelo liso se ela for num salão, ela acaba se maltratando. Sim. Né? Mas ela nunca vai ter o cabelo liso de verdade, porque ele vai continuar crescendo crespo. Uhum. São realidades. E aí, às vezes, é um choque realmente para a pessoa, mas se a gente puder levar isso de uma forma amorosa, de uma forma completa para a pessoa, para que ela possa realmente se olhar com amor. É o voltar para dentro de si, ela vai entender que aquilo não tem sentido mais. E aí sim ela vai trilhar o caminho no qual ela escolheu estar aqui. Que lindo, Renata, ouvir isso de você. Essa questão. Eu acho que rolou uma inspiração aqui. E surgiu assim para eu fazer esse questionamento e fluiu assim tantas coisas agradáveis de ouvir, né? Porque às vezes a gente não sabe trabalhar com os desejos não satisfeitos e esquece de olhar que de repente aquilo era o melhor para a gente, o universo está te trazendo o melhor no momento, naquele momento, né? Então. Muitas vezes
muitas vezes é a nossa criança interior ferida. Aham. E aí a gente trata num campo de constelação familiar com muito amor, com muito carinho, com todo o respaldo que aquela criança precisa para que ela possa se tornar um adulto saudável. Muito bem. Renata, você quer começar a falar de constelação familiar, mandalas ou os cristais? É você que determina Olha, a ordem dessa live. vamos deixar fluir do jeito que você achar melhor, porque, na verdade, hoje o meu trabalho, acabo ligando um pouquinho uma coisinha na outra. É. Eu trabalho com os cristais hoje, eu não sou terapeuta em cristais. Sim. Eles vêm intuitivos para mim. Eu trabalho com a venda, né, dos cristais, eu consigo, a maioria das vezes eu consigo um valor bem bacana, mas eles são trabalhados através, eu trabalho através, como é que eu posso dizer, da intuição. Por exemplo, eu estou num campo de constelação familiar ou eu estou abrindo um tarô. Eu sinto que aquela pessoa está bloqueada. Então, eu vou colocar, por exemplo, um cristal para auxiliar na abertura desses caminhos. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu não estou me vendo, tá, gente? Por isso que eu estou falando aqui. Não, nós estamos te vendo bem. Esse é um quartzo. Gente, os nomes às vezes me agarram, viu? Porque é tanta coisa que às vezes o nome me agarra mesmo. Mas esse é um quartzo com turmalina. Levanta mais Ele perto do teu auxilia. rosto. Tá, ótimo. Tá. Dá para ver? Dá, agora dá. Perfeito. Aí, assim, vem muito na intuição mesmo. Então, eu sinto que a pessoa precisa de abertura de caminhos. Vou pegar o gancho. Sei. Então, eu trabalho esse cristal. A partir do momento que eu vou pôr ele na minha mão, eu vou fazer a limpeza energética dele, vou deixar ele puro e vou dar o comando. Eu peço para que eu ativo a abertura de caminhos para o fulano de tal. Então, eu coloco ele perto da pessoa e a pessoa começa a desbloquear. Hoje mesmo eu fiz um trabalho muito bonito de constelação familiar de manhã, no qual eu precisei fazer alguns comandos para que a pessoa pudesse realmente receber o trabalho todo. E eu fui sentindo e vendo, ela foi fazendo. Você vê, como no caso a gente só vê os olhos, né? Sim, sim. Por causa das máscaras. Sim. Então, é muito impressionante você ver a pessoa abrindo. E aí, cada movimento que eu fazia, eu ia colocando um cristal. Aí, mentalmente, eu vou passando energia para aquele cristal para que ele atue no potencial dele. Sim. Então, assim, o cristal eu trabalho muito assim. Mas, por exemplo, eu trabalho, às vezes, eu sinto a necessidade de pegar o pêndulo. Sei. Eu tenho uma para que eu imagem possa tua sentir. aqui, muito bonita. Ó. Essa foto, cara, Nossa. Desculpa aí, gente, mas essa foto ficou muito linda. Eu amo essa foto também. Hoje eu fui catar rapidinho, assim. Tá muito, muito, muito linda. A modelo, o tema, o fotógrafo, a máquina. Auxílios. Renata, você é bem fotogênica, além de talentosa. Ali tá maquiada, nega, você não tá entendendo. Não, mas se tu não tivesse potencial, tu não ia ficar bonita. Nem com reza brava. Ai, pronto. Eu não tô me vendo, deve ter ficado da cor do meu canal. Não. Tá bem linda. Mas você tá vendo as telas que eu estou colocando aqui, né? As imagens. Eu tô vendo. Inclusive, depois eu quero saber como é que você faz isso, tá? Pode deixar. É bem fácil. Tá. Então, gente, daí hoje eu tenho algumas pedras à pronta entrega para as pessoas, por exemplo. Vou falar um pouquinho do que eu lembro assim, de cabeça, tá? Porque eu faço cola, sim. Não é que eu sei tudo, eu sinto. Às vezes eu não sei explicar. Eu pego, por exemplo, essa pedra aqui, eu coloco ali com uma sensação. Quando eu vou buscar o significado dessa pedra, é exatamente o que ela trabalha. Tá. Esse aqui é um quartzo fumê. Vocês conseguem ver? Mais, assim, levanta mais um pouquinho. Aí tá ótimo, bem na altura do teu rosto. Tá, dá pra ver sim. Deu pra ver? Uhum. Esse é um quartzo fumê. Essa pedra, entre outras situações, por exemplo, nós estamos falando, eu estou com um celular ligado na minha frente, ele transmite ondas eletromagnéticas que fazem mal pra gente. Sim. Na televisão, computador. Uhum. Então eu coloco essa pedra entre o meu ser e o computador. Assim como eu já estou com a turmalina no meu peito, no meu chakra. Eu vou querer uma pedra dessa para cada pessoa da família, porque eu tenho uma nora que trabalha direto no computador
Direto, direto. Depois a gente vai conversar E a sobre isso. turmalina, vamos. E a turmalina, além de trabalhar também nessa proteção, né, ela trabalha afastamento, mal-olhados, situações ruins, Uhum. negativas. Ela acolhe para ela. E essa pedra, vou tirar aqui para mostrar para você. Ai, eu acho que eu vou embolar no fone. Faz parte. Tá dando uma delícia. Olha o que eu fiz. Vocês conseguem ver? Tá, vamos lá. Tá tudo certo. Esse cristal, Tá. essa aqui é uma pedra bruta. Eu prefiro trabalhar com as pedras brutas. Claro que as lapidadas são lindas, né? Sim. É. Essa pedra ela vai desmanchando. Se Olha. ela pega cargas negativas, vamos supor que eu Sei. entre em um ambiente onde a carga está muito pesada, está aquela energia horrível. Como eu sou uma médium de eu acabo atraindo muita coisa para mim, elas me protegem. Então ela vai desfarelando. Às vezes ela Ó, simplesmente pode evaporar. nossa, a Daliana falou que também vai querer uma pedra dessa. Desculpe te interromper. Pode continuar a falar. Só para Vamos, não me chama ali perder. depois que a gente É. conversa. E a Elô tá maravilhada com a tua fala. Ai, que bom. É. Por exemplo, tem um cristal que eu gosto muito de trabalhar com ele na constelação familiar, por exemplo, que ele trabalha, deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Ele é um inclusivo. Tá vendo que ele é grudadinho no outro? Sim. Esse cristal, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu olhava para ele e falava assim, gente, eu vou trabalhar ele para o pertencimento, que é a segunda ordem do amor da constelação familiar. Então, quando eu percebo que alguém não consegue se sentir pertencente àquela família ou que excluiu alguém, eu estava colocando ele no campo. Hum, Aí eu fui pesquisar sobre ele, eu descobri que ele é exatamente isso. sim. Ele faz parte Quer dizer, do pertencimento da constelação uma familiar. das funções dele Dá para trabalhar é isso. dá para Tá. trabalhar. Então, hoje, eu estou agregando muito uma coisa na outra. Porque, assim, ó, os cristais, eu posso comercializá-los, mas para trabalhar no reiki, por exemplo, eu vou sentir a pessoa de acordo com o que eu estou aplicando o reiki. Às vezes vem, olha, bota esse cristal aqui, bota esse cristal ali, esse cristal vai no pé, esse cristal vai na testa. E Sim. aí ele vai auxiliando a energia. E muitas vezes eu entrego nas mãos dos anjos, dos arcanjos, Sim. invoco a presença da energia deles. Uhum. Né? Me perguntaram uma vez, alguém me perguntou uma vez assim, mas você acha que você consegue invocar a presença de São Miguel Arcanjo? Eu falei, claro que sim. Sei. Porque se a minha fé condiz com essa energia e ela está disponível para a gente, é só a gente chamar. É. Se ele aparecer para mim, eu vou ficar muito feliz. Mas eu Nossa. sei que não é ele, eu sei que é a luz dele. Sei. É. Entendeu? Eu já vi ele em projeções astrais, não aqui no plano encarnado. É lindo. É uma luz, é um ser assim que vocês não têm noção, mas aqui no aqui e agora, se eu invocar, eu vou sentir a energia e a presença da luz. Quem já viu as minhas mandalas, as ofertas fraternas, que nós vamos falar agora, das lives, das mandalas, eu começava antes a sentir energia aqui e eu notava que uma pessoa ou outra comentava alguma coisa. E eu comecei a perguntar para as pessoas, gente, vocês estão sentindo alguma coisa? E as pessoas começaram a me dizer que estavam sentindo energia, Sei. entende? E isso é incrível. A semana passada, eu senti alguém com uma pressão, com dor na cabeça. Essa pessoa, ela entrou na live e eu comentei que eu senti uma pressão na cabeça, por acaso alguém? Ninguém falou nada. Terminou a live, ela me chamou para dizer que tinha sido ela e que ela ficou com vergonha de falar. Sei. E Então, quer você dizer, percebeu. se a conexão, ela está aí. É. Bom, eu mesmo, na nossa primeira live, eu senti uma conexão maravilhosa com você. A gente acho que não se conheceu pessoalmente, né? Começamos Não, a ter um ainda contato não. em função da feira e para definir a tua live. Mas a tua live saiu assim, você segurou as pontas, foi maravilhosa. Eu super insegura por ter sido a primeira vez e eu senti essa conexão. Tanto é que toda vez que tem Sim. uma live eu fico meio apreensiva ainda. E aí hoje eu pensei, não, hoje é com a Renata. Hoje tem tudo para dar certo. Então E agora você. eu te mandei aquele mantra para você fazer todas as vezes, quando você sentir Vou necessidade. fazer, eu fiz sim, foi bem interessante. Eu estava com dor de cabeça. Eu não quis te falar nada para não te
te preocupar. Aí eu fiz aquele mantra. Não, e é engraçado porque veio assim pra mim, chama Elisa, porque ela não tá muito legal. Não, não tava. Eu vou chamar, vou chamar. E foi na hora que eu te chamei ali pra saber É, como é que você tava. foi bem especial. É. A gente se conecta uns com os outros porque nós estamos ligados, nós humanos, os humanos somos de uma raça específica. Então nós estamos interligados uns nos outros com um fio invisível, que nos faz ser únicos. Então, a partir do momento que a gente está conectado, não interessa se a gente conhece ou não. Muitas vezes a gente sente uma angústia que não tem porquê. A Uhum. gente está captando alguma coisa de alguém porque nós vibramos nessa energia naquele momento. Às vezes você tem uma ideia brilhante aqui agora, nossa, vamos fazer um movimento assim, então eu vou criar escolar, Sim. tá? E aí, amanhã tem um cara lá no Japão lançando teu colar. É? Como assim? Entendeu? Tu Sim. pensou, não fez, ou não tinha grana para fazer, ou não interessa o quê. E lá no Japão o cara foi lá, captou e ele tinha o dom e ele pegou e fez primeiro que você. Então, é exatamente isso, Nossa, somos um. nunca Nós somos filhos do parei. mesmo pai. Olha, nunca parei para pensar E, nesse contexto. e se você parar para analisar profundamente o seu bichinho de estimação, olha o tanto que ele se parece com você. Olha o tanto que aquele bichinho, naquele lar, ele escolhe um dono. Ele escolhe um parceiro, na verdade, porque não somos donos de vida nenhuma. Então, assim, se você começar a observar, ele tem os trejeitos daquele ser, daquele lar, onde ele mais se identifica. E nós nos conectamos com eles a ponto de saber o que eles estão nos dizendo também. Ai, que loucura isso, Renata. Olha, o meu cachorro sempre falou comigo. É, E é a eu coisa mais tenho uma impressionante. dificuldade, eu tenho uma cachorrinha, uma York, e meus filhos falam, é Elisinha, porque ela tem umas coisas que nem eu, assim, meio temperamental. E ela tem uma mania, eu fico na cama e ela começa, sentada no computador, e ela começa a latir, 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 conversando, ela quer me tirar da cama. Mas eu até agora não Aham. descobri onde que ela quer que eu vá. O que que ela está me dizendo, isso me dá uma agonia. Me dá uma agonia. Mas você já perguntou para ela e abriu o teu coração para sentir? Talvez eu seja muito objetiva, muito assim, talvez eu tenha que me aproximar mais dela, da energia dela, né? Eu sinto uma agonia muito E grande muitas de não poder vezes entender. E muitas vezes eles nos mostram e eles falam com a gente coisas muito óbvias. É só a gente conseguir. É como se a gente abrisse um feeling, sabe? É uma conexão que a gente faz. Quando você vai se conectar com uma pessoa, como a gente se conectou hoje para fazer a live, literalmente eu estou falando dessa conexão através do celular. Você apertou um botãozinho. É como se a gente tivesse um botãozinho dentro da gente. Aham. Entendeu? E esse botãozinho ele liga e a gente consegue perceber. Muitas ideias, minhas outras. Aham, exatamente isso, Elô. Isso, para falar. A gente já fazia Max Colar, lembra quando bombou o Max Colar? Sim, Era lembro. aqueles. Eu Lembro. fazia, eu fazia. Aham. Eu vendia na feira que eu participava lá na minha cidade, e eu fazia, arrebentei de vender aqueles colares, de repente todo mundo tinha tudo quanto era loja. Aham. Nossa, Beleza. eu lembro dos Maxi Colar. Eram muito Pois é. lindos. Então, e a tua oferta fraterna? Tu quer falar mais alguma coisa sobre os cristais? Não, vamos falar sobre a oferta fraterna. Tá. E no final, eu acho que não tem logozinho ali. Tem esse daí. Não, eu Que só tenho legal ver esse negócio mudando. das mandalas. Eu tenho essa, Eu tenho ó, que fazer lá. ó, eu tenho Essa é minha essa, logo. essa e essa. Daí eu procurei Aham. as outras e ficou muito legal É que não tem aqui. ainda. É, é. Aí essa tua foto aqui, essa aqui é muito linda também. É, Gente, a essa. oferta fraterna. Ah. Desculpa, Elisa. Eu Pode pesquisei na falar, oferta pode fraterna. falar. Vai lá, eu só tô brincando aqui com as Ah, imagens. e eu quero aprender a fazer isso. Eu te ensino, é bem fácil. É de quem convida. É só quem convida, Aham, não o convidado que consegue fazer, tá bom? entendi. Pode deixar. A oferta fraterna, gente, ela nasceu de um desejo de poder levar algo para as pessoas que fosse além
das encomendas e pudesse facilitar aquelas pessoas que gostariam de ter uma mandala, mas que não podem comprar ou não podem encomendar, porque tem tamanhos. Então, eu defini alguns tamanhos de mandala, e eu não trabalho eles mais, a não ser que seja uma encomenda, óbvio, né? Mas eu não trabalho eles mais vendas com valores, porque eu trabalho de acordo com o diâmetro, e pelo que eu conheço de trabalhos no mercado, eu ainda consigo trabalhar um pouco a menos do que eu vejo o pessoal aí, né? Mas, enfim, a oferta fraterna ela veio no seguinte: eu ofertar uma energia de cura. Eu tenho trabalhado, tenho aberto bastante a energia dos 7 raios, dos mestres ascensos. Semana retrasada eu trabalhei o arcanjo Miguel. Na verdade, eu trabalhei o raio azul, que é o primeiro raio, é o sopro divino, né? Aham. E então, assim, eu trabalho essa energia, faço a canalização. Às vezes, eles me direcionam onde eu vou pegar a mensagem, ou se é apenas para falar sobre. Essa do raio azul foi apenas falando sobre ele. Não me abriu mensagem, mas geralmente me vem uma psicografia antes da live. Eu escrevo, eu não consigo fazer essa psicografia ao vivo. Inclusive, eu deixo meu celular longe de mim, televisão ligada. No máximo, eu coloco um mantra longe de mim, porque o celular para não ficar perto, né? Uhum. E aí eu venho com os meus cristais, aí eu venho com as minhas conexões. Eu trabalho muito com, por exemplo, a selenita laranja, ela faz muita conexão com o plano angelical e entre outras funções dela. Então eu coloco aqui perto de mim, quando eu sinto necessidade, faço a canalização, abro a live para fazer a Sim. pintura da Deu uma mandala, que também paradinha, vem tá. Mas acho que continua gravando. aonde parou. Não, só na tua fala, mas assim não interrompeu muita coisa, Ah, tá? tá. Pode continuar. Então ela nasceu no intuito de poder fazer com que todos possam levar para casa aquela energia. A única coisa que eu peço é que a pessoa se conecte de coração. Se ela sentir que aquela mandala mexeu com ela a ponto dela levar aquela energia para casa, inclusive eu tenho uma coisa minha que vamos supor que 2 pessoas se conectem com aquela mandala. Uma me ofereceu 10 e a outra me ofereceu 100. Eu não vou pelo valor. Eu Sim. busco essa sinceridade dentro de mim para que eu possa levar para a pessoa essa oferta fraterna aonde eu realmente sentir que ela vai fazer o maior benefício naquele momento. Eu tenho que fazer uma escolha. Mas graças a Deus, Hum, isso ainda não aconteceu. Oi, sim. Carol, isso ainda não aconteceu de eu ter que escolher quem é que vai ficar. Mas cada pessoa que me chama me diz, eu senti isso, minha vida está assim, 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 eu preciso dessa energia para mim, e eu quero aprender como eu vou meditar com essa mandala, como eu vou trabalhar com ela dentro do meu ser. Isso é Uhum. incrível para mim. E eu recebo muitas vezes as pessoas me dizendo, olha, Rê, a minha vida mudou Sim. depois que eu teve uma live de oferta fraterna que eu recebi a mensagem uma semana depois de um espectador. Ele não comprou mandala, ele não sentiu de levar ela, mas ele se conectou de tal forma e ele fez um pedido durante a live. Só que ele não me falou nada. Ele disse: Rê, eu assisti a tua live na semana É. passada e eu estava esperando a resposta de um trabalho, que ele estava desempregado. No dia seguinte, ele foi contratado. Nossa. E ele disse: foi a live, foi a energia que você vibrou e que eu captei. Que gostoso, né, Renata, poder fazer o bem, ter uma atividade Não que você tenho faz o palavras. bem. É, só pode vir o bem para você, né? Tu é muito. Olha, as coisas vão acontecendo. Você é muito agraciada, né? Porque você é Aí eu, receptiva, você está sempre caminhando para que as coisas deem certo. Eu percebi em você também, não é tolerância, eu ainda vou achar o termo correto que eu sinto que você passa. É, eu ainda eu estava com o termo na cabeça, que a energia que eu sinto anota, de você. Ó, a Elô é tua fã, ó, pelo jeito ali. me E, chama depois ali, Elo, a gente conversa. e a Daliana também, acho que vai te procurar para conversar com você. A Daliana das Sonhos e Cheiros. É. Então, fala mais, Renata, tá tão gostoso de te ouvir. E é engraçado porque assim, a gente vai amadurecendo, né? Eu recebi esses dias uma mensagem de uma outra pessoa dizendo para mim assim: estou te observando, estou gostando do que eu estou vendo.
E o que eu mais acho bacana são pessoas se inspirando nas ofertas fraternas e em coisas que você diz ali. Então, essas mensagens do final das lives, ou até durante, começou a ser muito forte, sabe? E eu Sei. comecei a respeitar. Às vezes eu falo com as pessoas assim, gente, olha só, se eu ficar calada, quietinha, é porque eu tô realmente precisando estar naquele momento, tô conectada. E às vezes vem umas mensagens que quando eu vejo eu já falei. Eu já tive que voltar em vídeo para ver a mensagem, para saber o que eu falei ali, porque vieram me agradecer, vieram trazer para mim. Sim, Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata por tudo isso, o quanto eu sou grata por ter escolhido, né, seguir esse caminho, porque eu poderia não ter me dedicado a nada. sim. A gente acaba abdicando de muitas coisas, mas no final esse abdicar se torna tão gostoso você saber que a troca que você fez, ela tá fazendo bem, não só para mim, mas para outras pessoas. Isso para mim Não tem preço. não tem não. É, é, é muito. A gente só tem a agradecer por você ter cruzado no nosso caminho e a gente ter se encontrado. Eu estou Mas grata. eu acho que as almas se encontram, né, Renata? Quando, em Sim, determinado todo mundo momento, tem um né? porquê. É, é, é. As almas se Todo mundo encontram. tem um porquê na vida dos outros. É. E esse nosso grupo, assim, eu olho uma por uma, e também tem os homens, né? Mas é que eu sou meio feminista, então eu puxo a sardinha mais para as mulheres. Mas não, sem discriminação. E tem mulheres, assim, muito especiais no nosso grupo. E elas, a Dai também foi uma live maravilhosa de fazer, todas. E a gente nota assim uma sensibilidade e que vocês reproduzem no trabalho de vocês. E é real. Então, a partir do momento que eu faço um contato com alguma feirante, alguma coisa assim, lógico, a gente vai atrás dos trabalhos, vai na busca de conhecer melhor as pessoas. E uma vez eu comentei com meu marido assim, a experiência gostosa que estava sendo conhecer essas pessoas que trabalham, a maioria, na informalidade, né? Mas Uhum. tem um valor, assim, imenso. E o trabalho que é exercido, muitas vezes não é valorizado, né? As Não, questões. não, infelizmente, É, infelizmente, às vezes eu escuto assim, nossa, que caro, só por umas bolinhas. Eu falei sim, assim, não, não, realmente, mas elas não são para ti. Porque se você quiser, eu te ensino a fazer. Aí sim, a pessoa começa a olhar como é que funciona e ela percebe, porque não é um trabalho muito delicado. A gente que trabalha com as mãos, nós fazemos produções, eu acho que a gente conversou sobre isso em algum momento. Eu respeito todo artesão. Eu posso não ter dinheiro para comprar tudo que eu gosto, sim, sim. mas eu respeito e eu amo, admiro muito todos os artesãos. É. O fato da gente pegar e transformar com as nossas mãos é muito lindo. E quando a gente transforma com as mãos e o coração vai junto, Uhum, é. não tem mesmo. A Elo tá elogiando aí as palavras. As tuas. A Elo, eu estou muito curiosa para fazer a live, estou muito motivada para fazer a live com a Elo, porque eu vejo nos produtos dela, assim, um refinamento. E toda vez que eu vou fazer uma live, eu tenho uma conversa antes com a pessoa. E nisso eu faço contato, eu vejo como é que é, Uhum. procuro conhecer um pouco mais da pessoa. E a Elo, eu estou muito motivada, estou muito interessada em trazer ela para uma live para a gente saber mais. Então tá, vamos Ô, voltar. Elô, fica a dica aí, ó. Não, eu já marquei Eu, com se ela. fosse tu, bom, porque eu ia falar com ela que se fosse ela, eu agilizava esse processo aí, porque depois dessa chamada aí, se ela não É, vier, eu vou lá. ela vai na semana que vem, nós só vamos combinar o dia e nós vamos ter essa Tá. conversinha. É. Agora vamos voltar para Renata. Esse é o teu momento, Renata. Vamos falar um pouquinho sobre o Reiki. Eu fiz uma série de postagens ali sobre o Reiki. Foi a primeira terapia que eu me dediquei, que eu fiz curso. Hoje eu sou mestra, eu tenho meu mestrado, eu Olha, meus tenho parabéns.
eu ia começar a dar curso, o nível 1, já estou com tudo pronto, mas eu não consegui ainda entender essa ferramenta internet para iniciar Reiki. Eu não sei se eu teria. Tem gente fazendo, tá? Eu já vi um monte, Sei. mas dentro da minha crença não encaixa. Eu poderia dar as aulas online, mas a iniciação tem que ser presencial, se fosse esse o caso, né? Mas eu não vou entrar no desespero porque não condiz mesmo. Então, tudo vai acontecer na hora certa, né? Uhum. Então, assim, eu fiz uma série de postagens no meu feed sobre o reiki, falando sobre vários pontos, que de cabeça talvez eu não consiga falar todos, mas o reiki, ele trabalha ansiedade, insônia, depressão, ele trabalha a questão de curas físicas. A pessoa fez uma cirurgia, por exemplo. Você quer ver um caso bem bacana? Pessoa que está fazendo tratamento de câncer e que passa por quimioterapia, se ela consegue e recebe um reiki, pelo menos que seja uma vez por semana, ou que seja no dia da quimioterapia, que seja à distância, tá? Ela vai sentir melhor, ela vai absorver melhor a medicação, não vai passar tanto mal. É um dos exemplos que eu posso dar bem claro do reiki. O reiki, ele renova, ele revitaliza, ele realinha os nossos 7 principais chakras, que são os nossos vórtices de energia, no qual Uhum. nos mantém conectados, né? Então, assim, hoje eu trabalho reiki, o Sui, que acho que a gente falou um pouquinho sobre a história do mestre Sui na primeira live, né? Falamos um Ele pouco. nos devolveu. Ele nos devolveu o reiki, na verdade. O primeiro reikiano que eu, Renata, tenho informação, e essa informação ela veio primeiro para mim via conexão, e depois que eu fui pesquisar, e aí eu vi que já falava sobre isso, foi o Mestre Jesus Cristo. Sim. Ele curava as pessoas através das mãos. Então não tem reikiano mais poderoso, mais iluminado do que nosso irmão, né? Então, hoje eu tenho a dádiva, e eu sou muito grata por ter entrado nessa linhagem, né, do reiki, e com um diferencial que a gente trabalha a conexão com os arcanjos, os guardiões de 7 raios, a fraternidade branca. Eu estou me familiarizando cada vez mais, porque não é um processo que você vai conhecer em um dia, 2 dias, são vários, né? Então, trabalho com os Elohims, trabalho com os arcanjos, anjos da guarda. Quando eu vou fazer um atendimento meu de reiki, de tarô, de constelação, não interessa. Eu sempre peço a pessoa se conectar com o anjo da guarda dela primeiro. Porque eu vou me Sei. conectar com o meu e com o dela. Uhum. Para que a gente possa ter uma união e fazer um trabalho Uhum. direcionado, um trabalho sério e seguro. E eu sempre uso o meu japamala, inclusive eu quero fazer os outros, né? Sei. Japamala no Japão, ele é como se fosse o nosso terço. Só que, porém, eles são 108 contas que a Uhum. gente mantra, trazendo sempre pra gente. Então, Uhum. isso aqui eu faço com o cliente, às vezes já boto direto no meu pescoço, e é sempre com ele, usando ele como um protetor energético, para Sei. que eu possa ministrar esse reiki Uhum. e também manter a segurança, tanto para mim quanto para o paciente que está ali na maca. Sim. E a, Porque e a você distância também. também pode absorver algumas energias que não são interessantes, né? É, né? Que na verdade o reiki a gente não dá nada da gente, né? O reiki a Uhum. gente se torna um condutor de energia universal. Sim. A gente simplesmente Mas eu digo a se energia coloca do paciente para você, né? pode acontecer. Se a gente não se cuidar, a gente absorve e a gente dá a nossa energia também. E É. aí não é legal. Uhum. Eu fiz reiki muitas vezes, assim, o reiki foi apoio para mim. Em 2011 eu tive uma cirurgia grande e eu tive problema de cicatrização e tal. E foi por intermédio do reiki que eu tive um avanço na recuperação. E uma série de outras experiências legais assim sobre o reiki, mas o momento é teu agora de falar do reiki. Para mim, é um apoio psicológico, físico, há muitos anos. Eu gosto de escutar vocês contando experiências, porque elas se tornam reais perante as pessoas que não conhecem. Aham. Já me perguntaram se reiki era macumba.
Sim, sim. E aí eu falei, olha, não, o reiki é uma energia, macumba é um tambor, né? Então eu É, não sei nem tocar. é, Então, infelizmente. Então, infelizmente, é, tem o desconhecido ainda, né? As é. pessoas, elas ainda estão abrindo. E eu acho que essa pandemia veio, inclusive, para melhorar e aumentar essa abertura do ser humano para Aham, realmente se conectar diretamente com a fonte, né? é. Eu tive uma dor de cabeça, dor nas costas, assim, de uma semana. Daí eu procurei uma pessoa para fazer reiki. Menina, foi assim, não deu 5 minutos que eu estava ali nas mãos daquela pessoa. E, e assim, não saía aquela dor. E aí, naquele momento, assim, foi uma coisa, parece magia, magia. Mas é Sim. energia, né? E na vez passada, a gente Aham. conversou também, e vale retratar aqui, que existe um estudo científico da USP, se não me engano, comprovando a eficácia do reiki. Uhum. Então, se existe um estudo científico também, a gente tem que considerar, né? Tem que considerar com os Exatamente. A benefícios. ciência está sempre, e a ciência está sempre tentando provar alguma coisa, né? Para É, que se torne, por causa do ceticismo, né? Aquela questão do se eu posso pegar, então é real. E sim. eu acho válido toda forma de orientação para nós Aham. humanos, né? Eu acho válido, sim. Tem algumas coisas que eu acho que saem um pouquinho do contexto, mas no final, o pacotinho ali fechadinho, a gente sabe que acaba sendo benéfico, né? Porque É, traz essa é, realidade para gente. é. Que bom, Renata, ter você conosco, né? Continua a Ai. falar aí. Você que comanda agora. Eu não sei como é que a gente está de tempo, que é Pois eu para eu também falar um não pouquinho sei. sobre a Ó, são constelação. 20h05. A gente retornou várias vezes, eu acho que nós começamos 19h22, alguma coisa assim. Eu acredito que a Acho gente que foi por tem uns aí. 10, no máximo 15 minutos, tá? Então, Ó, eu vou falar um cara. pouquinho sobre a constelação familiar. Vamos, Eu vou né? Eu falar um tenho pouquinho muita sobre a constelação curiosidade. familiar. Aquela outra vez não deu para falar sobre a constelação familiar, eu estou É, bem curiosa. hoje, hoje eu trouxe o material da constelação, que da outra vez tinha ficado no carro com meu esposo, né? Gente, eu e as mandalas, né? Essa mandala, eu uso ela para chão do campo da mandala Levanta da mais. constelação. Tá. Nossa, Renata. Você usa ela para quê? Desculpa, eu te Essa, interrompi. ela é o chão. Tem fotos ali que eu coloquei, tô colocando aos poucos. Ela eu uso como chão da constelação de bonecos. Ah, tá. A Letícia ali quer saber sobre constelação. Vamos, tem muita gente curiosa aí. Ah, Se quiser perguntar um pouquinho alguma coisa, Letícia, específica, fique à vontade, tá? Gente, eu queria fazer um adendo. Bota esses coraçãozinhos para rolar ali, porque quanto mais coraçãozinho, quanto mais vocês interagirem, mais o vídeo vai ficar em destaque. Descobri essa semana. olha só. Vamos mandar coraçãozinho aí, gente. Ó, tem várias pessoas ali, todo mundo mandando coraçãozinho. Isso, olha só a Ah, torcida ali, ó. a constelação familiar, ela trabalha como uma forma de desatar nós que vem de gerações, né, dentro do nosso sistema familiar. Ou seja, ou você teve um problema com a tua mãe, que hoje a sua vida não está encaminhando como você gostaria ou como realmente precisaria ser. Muitas pessoas vêm procurar a constelação, vou dar um exemplo no âmbito profissional. Não consigo trabalho, quando eu entro, quando eu começo a trabalhar, parece que nada não se abre, e aí a gente começa a buscar de onde vem isso. Né? Então, a gente trabalha com as três principais ordens do amor, que é a hierarquia, é o honrar quem veio antes, é o pertencimento, todo ser indivíduo nascente naquele sistema familiar, ele pertence, independente do que ele fez, quem ele foi, não interessa, ele faz parte. E o equilíbrio da troca. Tudo que você dá para alguém, você precisa receber de volta, e nós falamos sobre isso essa semana. Uhum. Tudo aquilo que você fizer por alguém, você pega algo de volta para que fique em equilíbrio e você não se sinta usado pela pessoa ou se sinta superior e Sim, vice-versa. sim. A gente tem que manter esse equilíbrio para que não haja desajuste. Então, a Uhum. constelação familiar, nós vamos trabalhar dentro de um sistema onde nós vamos buscar, às vezes, o problema está lá na sua tataravó. Deu algum problema na família lá e ela resolveu excluir um filho. E esse
tataratio, não sei se existe essa palavra, ele fica dentro daquele sistema familiar, ele fica fora. Ele faz parte. Ele não pode ficar fora. Não interessa o que ele fez, ele faz parte. E isso causa um desequilíbrio em todas as gerações futuras. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente vai buscar os problemas, aparece dentro do campo, dentro da consciência, o que a pessoa permite. Então, muitas vezes aparece ali abortos. A pessoa teve um filho, aquele filho morreu na barriga, ele não nasceu, e aí você não considera como filho. Mas ele é o teu filho, ele pertence a essa família, ele existiu, ele desencarnou antes da hora, mas ele existiu. Então, quando alguém, vamos supor que a mãe que teve o primeiro filho, o segundo abortou e o terceiro nasceu, ela não tem só 2 filhos, ela tem 3. Ela tem o mais velho, do meio e o mais novo. Porque se esse filho toma o lugar desse, existe um desequilíbrio. E uma vez eu começa a viver a vida de outra. Eu comecei a participar de um grupo de constelação familiar, e aí no grupo ali, a pessoa que estava constelando, ela fez uma colocação que eu achei super interessante, que as mulheres, elas abortam, às vezes mesmo sem saber. Elas estão grávidas de 1, 2 meses, e aí daí vem a menstruação, e aí diz que a quantidade de aborto espontâneo, né? Não vamos aqui entrar na questão em aborto se é espontâneo ou não, provocado ou não. É muito grande. Então, assim, a gente não tem consciência desses seres que pertencem à nossa família, né? E às vezes a gente nunca vai ficar sabendo, nem a própria mãe sabe disso, né? Mas eu vou te falar que no fundo a mulher sente. Às vezes o fato de não ter uma certeza, né? Porque entra nesse desconhecido. Foi um aborto espontâneo, ela nem sabia que estava grávida. Mas eu vou te falar que no campo da constelação familiar abre. Porque a consciência não é da mãe, é a consciência desse feto. Eu já percebi abortos no qual a pessoa parou e disse, não, mas eu nunca abortei. Eu falei, abriu para mim aqui por volta dos 22 anos. Aí a pessoa automaticamente ela volta naquela idade e ela lembra de um sentir. Foi sutil, mas ela sentiu uma menstruação diferente. E aí ela fala, bah, só se foi aquilo dali. E aí quando a gente inclui aquele bebê no campo dela, muda. Eu tive um caso, e esse caso eu já pedi para a pessoa, eu falei com ela assim, ó, na hora que você tiver um tempo eu preciso e eu quero, e estou te intimando, eu quero um depoimento. Ela chegou para constelar trabalho. Ela chegou para fazer uma constelação no âmbito profissional, que estava trancado. Abriu um aborto. Sei. Não interessa para mim como foi. Sei. Abriu um bebê. E não nasceu. Ela começou a chorar compulsivamente. Depois ela me contou a história, perdeu, enfim, né? Mas ela, depois disso, ela falou para mim, estou querendo engravidar, tem 5 anos, eu não consigo, que não sei o quê. E nós constelamos e incluímos esse bebê. Quando ela entendeu que ela teve um filho, deu 1 mês depois da constelação, ela me mandou o teste de gravidez positivo. Que maravilha! Que isso tudo agora eu falo de boa, mas você não tem noção tanto que eu já chorei de emoção, assim, né? Porque foi muito lindo. Nossa! A consciência, não sei se pode dizer que é a consciência ou a aceitação de um ser não nascido no teu grupo familiar, né? No teu grupo familiar. E a constelação familiar também, ela tem um olhar diferente para a adoção. Sim. Os seres adotados. Então, os seres adotados, eles são inclusos. Inclusive, veio uma mandala, eu acho que foi até essa aqui, ó, que trabalha a família. Essa foi uma oferta fraterna. Sim. Ela fala sobre a questão de você ter a sua família, mesmo não sendo a que te gerou. Mas na constelação familiar, você trabalha a questão da adoção, mas você coloca no lugar que eles são pais adotivos. Né? Não deixa de honrar o sentir da pessoa. Muitas vezes ela nem conheceu os pais, mas ela tem uma linhagem biológica. Na lei do pertencimento, ela não pertence à família de adoção, ela pertence à família biológica. E aí ela honra o pai e a mãe biológico. Aceitando ou não essa linha de pensamento do Mark, como é que é? Hellinger? Bert Hellinger? Como é que é? Bert Hellinger. Bert Hellinger.
A gente fica meio chocado, porque a gente sempre vai naquela, adotou, é filho e tal, não sei o quê. Mas ele faz enxergar que aquele ser, ele não consegue ser completamente feliz se ele não for atrás das suas raízes biológicas, né? Não, não de ir atrás, a pessoa não tem que buscar aquela mãe, aquele Sei, pai biológico, tá? tá. A aceitação é diferente de você ter que. Não. Às vezes esse Como é que casal é então? morreu num acidente. Às vezes, vamos supor, esse casal morreu num acidente, sobreviveu o bebê foi para adoção, porque não foi encontrado família, por exemplo, né? E uma família adotou essa criança. Você entende que o ir atrás pode gerar muito mais dor e muito mais sofrimento. O que acontece é Hum, aquele ser que foi adotado, ele tem que lembrar que ele veio de um pai e de uma mãe. Ele foi sei. gerado em uma barriga e ele nasceu dentro de um sistema familiar. Ele não O precisa saber sistema quem é. familiar. É outro sistema, Ele vai esse é o termo. honrar, Uhum. ele vai honrar, ele vai saber, ele vai olhar. Muitas vezes acontece desse ser olhar no campo a sua mãe biológica e seu pai biológico, eles não sentirem nada, porque não teve conexão. Mas a conexão que vai ser feita ali é apenas o aceitar que ele veio de algum lugar, porque não é filho de chocadeira, como a gente dizia, né? E que Sei. existe uma genética, existe uma geração, existe os avós biológicos. E ele traz esse. Porque por mais que você não conviveu com aquela pessoa, você traz alguns traços daquela pessoa, físicos, Sim, emocionais. Então, você aceitando, honrando e sendo grato à vida que você ganhou, que você recebeu desse casal, que é sempre um casal, não existe de outra forma. É 50% do pai e é 50% da mãe. sei, Você honrando, aceitando que existiu aquela origem, o restante você resolve. sei. Entendi agora. Entendeu? Você é grato àquele homem e àquela mulher que te adotaram, por exemplo, falando de uma família, pode ser homem com homem, não interessa. Estou só falando por conta da questão do pai e da mãe para gerar um bebê, né? Uhum. Então, você honrando aquele casal, aquela pessoa que te adotou, você é grato a ela, mas eles não são os teus pais. Você trata como pai e mãe, mas você tem que ter a consciência de que pai e mãe, como a gente conhece, é quem gerou a tua vida. Entendeu? Mas isso É, não desmerece quem te adotou, pelo contrário, você tem sim, sim. todos Não, não. o Não entra caráter, nisso. né? Você traz. É. Uma outra coisa também, daqui a pouco, acho que a gente tem uns 5 minutinhos, é sobre a lei da hierarquia, que eu achei muito Uhum. interessante, que coloca que o que vem depois tem que respeitar o que vem primeiro. Sim. Entre os filhos, às vezes o filho mais velho é todo perdido, todo não sei o quê, e o outro filho é mais pé no chão. E a gente sempre tem uma tendência de admirar o que faz tudo certinho e tal. Mas aquele mais novo, ele tem que respeitar o primeiro, porque o primeiro, de uma certa maneira, ele veio antes e ele enfrentou dificuldades, quaisquer que sejam elas, para abrir caminho e facilitar a vida dos que vêm depois. Existe uma diferença. Ah, Quando a gente fala de hierarquia, você gerou a vida do teu filho. sei. Você veio antes. O teu filho veio depois. Quando a gente fala de irmãos, eles são iguais. Eu não. Não, eu tinha um outro entendimento. Tinha um outro entendimento, então. É. Sim, Viva a Vida é uma festa. A Letícia está falando, esse filme é maravilhoso, é um desenho da Disney, que é um espetáculo. Gente, vocês querem entender constelação familiar? É. Assiste, Ai, Viva que a Vida é legal. uma festa. É um desenho mexicano. Eu sei as falas de cor, tá? Que linda, Letícia. Obrigada pela tua contribuição. É, A questão dos irmãos, eles são iguais, porque quem é o maior, quem é o grande, são os pais. sei. Se um filho assume que ele hierarquicamente é mais velho do que o mais novo, por exemplo, ele acaba se tornando pai ou mãe desse mais novo. E aí há um Hum, desequilíbrio. Assim como entendi. um casal. Um casal, a mulher é 10 anos mais velha do que o homem, né? Vamos falar da questão homem e mulher. Tá. Mesmo ela sendo 10 anos mais velha do que o homem, não quer dizer que ela está num patamar acima hierárquico. Eles são iguais porque eles são um casal.
Ah, tá. É. Entendeu? A questão Aham. essa questão da hierarquia que a gente traz é assim, ó, você é filha, mas você é mãe. Então você é pequena perante a tua mãe, mas você é grande perante os teus filhos. É, eu tinha outro entendimento. Por isso que é bom conversar. Olha, eu acho assim, ó, que a gente vai ter que fazer uma live só sobre constelação familiar. E eu quero Porque perguntas, gente. aí, pessoal, vamos fazer pergunta, aproveitar aí, a gente tem o quê? Mais uns 5 minutinhos. Mostrar um pouquinho sobre as cartinhas sistêmicas. É, consegue ver? É, sim, sim, tá numa altura bem boa para ver. Pode. Essas cartinhas têm vários modelos, tá? Eu trabalho com essas, que foi uma que eu consegui uma livraria aqui próximo, e no final, nossa, casou super bem. E ela vem com algumas frases sistêmicas, tanto para constelação em grupo, a gente usa ela, quer dizer, eu uso, quanto para constelação individual com os bonecos. Às vezes os bonecos precisam falar. Às vezes não me vem mensagem, não dá nada na cabeça, não vem nada, então eu puxo uma cartinha. Por exemplo, a gente estava falando sobre o casal ou irmãos, né? Essa Uhum, frase dessa cartinha, ela fala: eu sou igual a você, nem mais, nem menos. sei. Nossa, E eu ela tinha outro auxilia. entendimento disso, dessa hierarquia entre os irmãos numa família. É, Ó, uma frase para falar para os pais: honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. sim. Entendeu? Então, ela me traz algumas frases para auxiliar. Ela funciona como um auxílio mesmo no trabalho. E aí, como eu tinha falado no início, eu vou botando alguns cristais, algumas coisinhas, né? Aí tem os Uhum, bonequinhos, que fui eu que fiz sim. também. Ai, levanta um pouquinho mais, por favor. Aí. Ah, você que fez. Que Aham. gracinha. Eu tenho o meu predileto, eu tenho a bonequinha que eu não gosto. Ah, Se eu é? fosse me constelar, se eu fosse me constelar, essa boneca com certeza ia aparecer para me trazer alguma coisa do passado que eu preciso acolher e desbloquear na minha vida. Uhum. Em contrapartida, essa boneca eu pegaria para me representar. Hum. Tá. Eu estou E aí interessada em funciona fazer uma constelação cada um. contigo. Como que a gente pode É programar? show. É online, né? Como que a gente pode programar Eu tenho feito contigo? bastante. A gente marca um horário, um dia, aí eu te chamo via. Eu tenho feito via WhatsApp, tá? Porque tem um Hum, monte de aplicativos, disso, aquilo, aquilo outro, que às vezes não dá. Como eu não preciso salvar, não é um trabalho que eu vou salvar, é um tá. trabalho no qual a gente fez e encerrou. Aham. Então eu tenho feito pelo WhatsApp, Sim, uma chamada de vídeo. uma É. chamada de vídeo. E leva quanto tempo cada sessão? Eu peço para a pessoa, em média, de 2 horas de dedicação do seu ser para com o Nossa, seu ser. 2 horas é A de coisa, hoje hein? foram a de hoje foram 3 horas. Porque a gente fica trabalhando as emoções, né, Renata? Duas Uhum. E eu horas vou te é falar, pesado, né? Assim, para você. não, não é, Não? você não vê, não, É? não percebe. Hoje eu fiz 3 horas direto, eu não percebi. Quando eu percebi que deu 3 horas foi porque a cliente Hum. pegou o celular, quando a gente finalizou, quando eu encerrei o campo, para ver se estava na hora dela almoçar, já estava passando da hora dela estar no trabalho. Ah, tá. Olha. Ah, eu Aí, vou assim, dentro do. programar um horário que for interessante para você e para mim. Eu vou constelar. Sim, só ver os teus horários, que fica mais fácil também, para os teus horários eu te organizar na minha agenda. Mas eu não vou E às saber, vezes, eu não vou pode falar. saber nem por onde começar. Ah, não. Por isso aí eu faço a condução toda do Sei. trabalho. Vocês podem ficar bem tranquila. Ah, Durante as sessões eu não coloco hum. música, eu não coloco mantra, não boto incenso, não boto vela, não boto nada. Quanto Uhum. mais natural o ambiente estiver, mesmo com barulhos lá fora, é melhor para que não ocorra o risco de repente eu botar um incenso, te arremeter a alguma coisa da tua família e isso Uhum. te trazer situações que não vai conseguir desbloquear, entendeu? Ó, a Daliana também quer fazer uma constelação contigo, ó. Só me chamar aqui pra gente poder agendar um horário, gente. É, E que vamos trabalhar, legal. desbloquear tudo aí, vamos abrir esses caminhos aí, porque né, a gente está no É, momento de caminhar para frente, não de ficar olhando é, para trás. com certeza. Então, Renato, o que mais que tu Eu quer queria falar? mostrar, Ah,
Vocês conseguem ver? Sim, ela ficou a imagem invertida, né? Mas dá para ver. Ah, sim. Esse Cuidando aqui de é um si. voucher, é um Tá, vale presente de constelação familiar. sei. Às vezes as Bonitinho. pessoas Tá. tem a foto dos bonecos. Às vezes Aham. as pessoas, fulano que falou que queria fazer uma constelação e não está podendo agora, e de repente eu resolvi dar de presente. Então ela Olha. pode entrar em contato comigo e adquirir o voucher, Tá, né? O tá. voucher constelação. Legal, boa ideia, Que bonito. Renata. É bem interessante, né? Em vez de você ficar buscando presentes, né, material, assim, né? Dar um Dá uma, presente dá para. uma diversificada, né? Sim, Ou complementar, né? Um presente final de ano agora vai chegar. exato. É, Exatamente. E não só o da constelação, porque eu ganhei de uma amiga esse impresso. Mas sei. se a pessoa, qualquer coisa que eu possa oferecer à distância, online, Uhum, até presencial também, né? A uhum. pessoa pode entrar em contato comigo que a gente faz o voucherzinho e a Sim. pessoa recebe onde ela estiver. Maravilhoso, Renata, maravilhoso. Nós vamos precisar de mais lives contigo, porque você sempre tem umas cartas na manga, umas surpresas agradáveis pra gente. A gente podia combinar uma. Gente, quem gosta de banho energético, banhos ciganos? Eu fiz uma live com uma amiga de banho cigano pro Dia dos Namorados, e depois eu recebi um monte de pessoas me contando, me mostrando foto do preparo, de Aham. como é que foi o banho, como é que foi a interação com o parceiro, assim, de harmonia mesmo, porque um banho energético tem o seu lugar, né? Sim, E a gente é pode falar sobre banhos. banho energético, é esse assunto que a gente não abordou ainda. Vou Aham. anotar aqui para para a gente conversar. Então, Eu, é, Eu queria mostrar para vocês esse trabalho que eu fiz das luas. Tá dando para ver? eu vi no teu feed, você fez um vídeo Isso. e achei lindo, lindo. Você rodou, são as fases da Lua. Ó, a São as Nath, 8 fases da lua. São as 8 fases da lua. que E dá para a lindo. pessoa, e a pessoa que adquirir, eu posso trazer para ela qual é a lua de nascimento, trazer um pouquinho sobre o que significa isso. E tu tem que ensinar pra gente o uso desse objeto, né? O uso que a Ali é gente. uma bandeja, ali é uma bandejinha, mas as luas, elas simbolizam, né? Aham, Aí vai entrar outros estudos. Eu tenho que finalizar alguns para colocar mais sim. um, senão eu não dou conta. Eu vi, você publicou hoje no teu feed, né? Um videozinho. Eu achei muito Da, lindo da, da dessa bandeja da ou bandeja das eu luas, das luas. publiquei. Foi, foi ontem, não Eu foi? acho Foi que sim. hoje? Não sei, não me lembro. Eu ando meio Enfim, perdida. também não lembro. Eu ando fora de órbita. Então, mas foi essa semana, né? Vamos trabalhar com a semana, ver se deu Acho que foi certo. ontem. É. Só fazer um adendo. Elô, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o sal grosso, a gente tem que estar bem preparado para tomar um banho de sal grosso. Ao invés de trazer benefícios, ele pode te atrapalhar. Então, o sal grosso a gente tem que cuidar muito. É maravilhoso. Eu tomo de vez em quando, mas banhos energéticos a gente tem que tomar cuidado, porque não dá para ser direto todo dia, toda semana. Tem banho que pode tomar uma vez por ano, por exemplo. Nossa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ó, a Dai entrou aí, ó, Dai, o papo tava tão gostoso, o Instagram cortou nosso papo e nós tivemos que abrir outra live para continuar, porque a Renata é uma enciclopédia. É, tivemos que abrir outra live e ainda tem assunto que não foi falado, né? Então, Tem os chás, depois vocês as velas. assistem a primeira live de hoje, já está no nosso IGTV ali da Feira Integração no Parque. Depois vocês podem assistir. E aí, não, Dai, não se preocupe, dá para assistir, a live foi gravada. E essa aqui também, a gente vai deixar gravadinha lá. E aí, não sei se você quer encerrar ou falar mais alguma coisa, apresentar mais alguma surpresa para nós. Ai, gente, eu quero dizer o seguinte: a gente não está aqui à toa nem de graça. Todos nós viemos com propósitos, Uhum. no qual nós mesmos escolhemos, e a gente muitas vezes sai desse propósito, mas a gente pode sempre voltar para casa, né? Vamos dizer assim.
E nós que trabalhamos com terapias holísticas, a gente faz um trabalho um pouco diferenciado dentro do que nós conhecemos no contexto geral, que a gente trabalha o ser de dentro para fora. Sim. Quando nasceu a Cuidando do Ser, ela nasceu com esse propósito. Tanto que a mandala que eu tenho ali de logo, essa mandala eu pintei ela e ela se apresentou para mim como a Cuidando do Ser. Uhum. Ela é a mandala da Cuidando do Ser. Ela está trabalhando os 7 chakras na consciência e elevando na pureza, elevando para a consciência do ser. Então, assim, Sim. a leitura das mandalas também é outra coisa incrível, né? Então, assim, eu faço um convite para que vocês possam realmente entender que quando a gente olha para a gente mesmo, de dentro para fora, a gente transforma a nossa vida. Tem se falado muito de olhar para as sombras, mas o olhar para as sombras a gente realmente precisa de alguém para dar um apoio. Eu sou terapeuta, mas eu tenho a minha terapeuta. Eu não estou Uhum. sozinha, Sim. sabe? Então a gente tem que estar sempre com alguém, sim, nos acolhendo, nos auxiliando, não é ficar pingando de um lugar para o outro, porque isso faz mal. A Uhum. gente pega um pouquinho de cada um e no final a gente não sabe nem quem a gente é mais. Então, Sim. assim, cuidado com aonde anda, onde pisa, olhar para dentro de si, acender as nossas luzes internas, acolher as nossas sombras, entender que está tudo certo. Eu Ai, que acho que é isso. delícia. Olha, hoje vai ser uma noite de sono bem tranquila, porque ouvir essa tua fala assim conforta. É bem. Que bom. É. Então, eu acho que a gente já pode encerrar, Renata. Podemos, podemos É. sim. E eu te E eu quero deixar um agradeço. convite para vocês. Tá, Só a última coisa, eu juro, que é a última coisa que eu vou falar. pode Quero deixar um falar. convite para vocês, terça-feira, às 8 horas, tem a live da Cuidando do Ser Sim, com a Mandala Fraterna. sim. Aqui a minha imagem fica bem na Exatamente. frente do teu, do que você Não escreveu tem da problema. oferta fraterna na terça-feira. Toda terça tem. Eu Toda procurei, terça eu não convidem. consegui ainda assistir uma do início ao fim, tua. Eu quero, mas eu ainda vou conseguir numa terça-feira. Ah, mas tá tudo Eu certo. sou apaixonada pelas tuas bandadas, mas eu quero fazer do início ao fim, porque eu quero sentir toda aquela canalização da energia que você Aham. passa, entende? Eu quero absorver essa tua oferta fraterna. É uma E ela é necessidade que eu incrível. tenho. É, A de terça-feira passada foi essa aqui, ó. Essa aqui vai para Itajaí. olha só. E assim, ó, é incrível a diversidade de mandalas que você tem, e nenhuma é igual a outra. Pelo menos as que eu Não, já vi de você, eu não vi nenhuma igual à outra. não dá para ser igual, porque cada uma vem com uma energia, né? E você vai criando ali no momento. Você Ela vai abrindo, né? você não planeja antes, você não programa. Eu vou fazer essa mandala com essas cores. Você Não, fica ali e é, toda vez que eu vou pintar uma mandala que está canalizada, na verdade eu nunca fiz nenhuma que não fosse canalizada, porque mesmo sem canalizar, eu já me uhum, conecto com alguma energia e ela vem. Então sim, vem cores, formato, tamanho, vem tudo. E se eu uhum. já me programei, eu quero essa mandala com fundo azul, eles me deixam pintar até metade dela para depois me dizer agora apaga tudo e bota o amarelo. Olha, Renata, que Aí eu tive que delícia. aprender, né? É, a seguir. Então tá, meninas, obrigada aí pela participação. E obrigada, Renata. A gente, Gratidão, gente. a gente passa assim horas conversando contigo e ainda parece que não acaba a quantidade de assunto que você tem para passar para a gente. Eu só tenho a Tem agradecer bastante coisa para falar. de você estar junto conosco aqui nesse grupo, né? Eu sempre falei que você agrega muito, muito valor para o grupo. E então é isso. Aí eu deixo a palavra para você se despedir e falando sempre que as lives ficam gravadas no IGTV da feira, né? E aí é com você. Daí você me dá ok e eu encerro. Ai, gente, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por poder mostrar um pouquinho do meu trabalho. E é isso, vamos apoiando uns aos outros, é que a gente consegue caminhar com força, né? Com É, energia para encarar as dificuldades do dia a dia. E é isso. é,
É isso aí. Muita oração para o anjo da guarda, muito agradecimento para o anjo da guarda. Eu sempre falo isso, porque ele está com a gente todos os dias. E é isso, a gratidão no coração. É. Então é isso, Renata. Abençoada. Então, Um beijo grande para vocês. tá. Um beijo em todas vocês. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.